Esse é o Dolphin Mini. Você já viu esse carro aqui no canal. Só que na avaliação anterior, eu havia passado algumas horas com o carro. Nessa avaliação aqui, eu vou te mostrar tudo sobre esse carro. Tudo. O desempenho dele, o conforto, os itens de série, itens de segurança, autonomia e vários outros detalhes que você só encontra aqui no Diário Automotivo. Então bora pro vídeo? Como eu faço em todos os vídeos do Diário Automotivo, vamos começar a avaliação aqui pela frente. A frente do Dolphin Mini é a parte dele que mais me agrada. Eu acho essa frente mais bonita do que a do Dolphin e é a frente também mais bonita do que qualquer outro compacto que concorra nessa faixa de preço. Eu acho essa frente mais bonita do que a do Volkswagen Polo, do que a do Chevrolet Onix e do que a do Argo, do Fiat Argo. E são alguns dos motivos que me levam a gostar tanto dessa frente. O primeiro motivo é o desenho dos faróis. Esse desenho me lembra um pouco o desenho dos faróis dos Lamborghinis. Inclusive, eu acho essa frente do Dolphin Mini mais bonita do que a frente do Dolphin GS e a frente do Dolphin Plus. Esse conjunto frontal é todo em LED, com exceção da iluminação da seta, que usa lâmpada halógena. E o que mais me agrada aqui nesses faróis é essa dupla assinatura em LED, que deixa o design bem esportivo. Nós temos uma iluminação do tipo canhão aqui no interior dessa lanterna. Logo à frente nós temos a escrita BYD Tech, e que a BYD coloca isso aqui, não sei se é um easter egg ou para as pessoas saberem que a tecnologia da iluminação é dela, mas enfim, é um detalhe que eu quis passar para vocês. Essas duas assinaturas em LED também vazam um pouco da iluminação para esses dois detalhes aqui na parte inferior da lanterna, que também dá um aspecto bem legal para esse farol. Um outro detalhe que me agrada bastante aqui na frente é o desenho do capô, também é um desenho esportivo. Ele é um capô mais volumoso do que o capô do Dolphin e até mesmo do que o capô do Dolphin Plus, que é um pouco diferente do capô do Dolphin de entrada. Mas o legal mesmo é a junção desse capô com a parte aqui de cima do para-choque. Eles formam um conjunto único que dá a impressão da frente ser mais volumosa do que ela realmente é. Então ficou muito interessante mesmo esse design aqui. Eu estou mostrando aí para vocês na imagem o quanto que esse capô é pequenininho. Então essa integração que a BYD fez do capô com para-choque ficou muito interessante mesmo. E ainda aqui nessa parte superior do para-choque a gente consegue perceber que a BYD quis também trabalhar essa sensação de volume no desenho logo abaixo das lanternas. Ele é um desenho recortado que aumenta a sensação de volume aqui dessa frente, né? Dá uma sensação de volume que é extremamente necessária aqui para frente do Dolphin Mini. Logo abaixo desse vinco, nós temos também um outro vinco bem grande, que é o vinco que faz aumentar essa sensação de volume na frente do carro, né, que integra o para-choque ao capô. E o interessante desse vinco é que, além dele ser bem pronunciado, a parte inferior dele fica numa direção contrária, fica num ângulo contrário ao ângulo superior. Então dá um aspecto bem agressivo ao carro, né? Uma das partes mais interessantes aqui da frente também. Outro detalhe que me agrada bastante aqui na frente é essa grande tomada de ar, essa grande parte aqui em preto fosco. Ela deixa o Dolphin Mini com um aspecto um pouco diferente dos outros carros elétricos. Na verdade, ela tira a sensação desse carro ser elétrico, porque essa grade gigante traz uma impressão que nós temos uma grande entrada de ar aqui na parte frontal, só que de entrada de ar efetiva para o cofre do motor, nós temos abertura apenas desse lado, que é para refrigerar o pequeno radiador que serve apenas para refrigerar as baterias. Então nós não precisamos ter uma entrada de ar muito grande, uma entrada de ar que atrapalha a aerodinâmica do carro, por isso que a outra parte é fechada. Mas esse desenho ficou interessante. Se você não prestar muita atenção, você vai achar que a entrada de ar abrange toda essa parte aqui. Ainda aqui na parte inferior do para-choque, nós temos essas entradas de ar falsa aqui nas extremidades e um detalhe que acompanham a extensão da parte pintada do para-choque. Abrindo o capô, a gente consegue ver como o cofre do motor é pequeno, como o acesso aos componentes do motor fica numa área bem pequena. É claro que esse carro não conta com manta acústica, né? Nem precisa, pelo fato de usar um motor elétrico. Vamos achar a varetinha. Aqui.
é onde a gente repõe a água do radiador, né, completa a água do radiador, e vocês podem reparar aí na imagem que eu estou botando na tela o tamanho diminuto do radiador e o posicionamento dele, que fica alinhado com as únicas entradas de ar que tem aqui na frente, né, nessa parte inferior do para-choque que eu já mostrei para vocês. O motor em si não está aqui em cima, não é essa parte aqui de cima, ele está mais abaixo, próximo ao eixo do carro, ao eixo dianteiro do carro. Nós temos aqui uma pequena bateria de 12 volts, uma bateria tradicional que alimenta os sistemas comuns do carro, né? Alimentam as portas USB, o sistema de vidro elétrico, o painel e toda a parte eletrônica que é comum aos carros a combustão. Aqui na lateral a gente consegue ter uma noção maior do tamanho desse carro. Ele tem 3,78 m de comprimento, 1,71 m de largura, 1,58 m de altura. Ele é mais alto do que pseudo-subs, e ainda mais se a gente levar em consideração que a altura em relação ao solo é de apenas 11 centímetros, o que eu acho muito baixo para os padrões das nossas ruas, né? Acho que o carro podia ser um pouco mais elevado, até pelo fato das baterias estarem instaladas no assoalho desse carro. Vocês podem perceber também que os balanços dianteiro e traseiro são bem curtos. Esse carro prioriza bastante o entre-eixos, né, o espaço interno, já que o cofre do motor é pequeno e o motor é muito pequeno, não ocupa espaço, a BYD pôde jogar as rodas nas extremidades. E ele tem 2,50 m de entre-eixos, mas lá dentro ele passa a impressão de ser até maior. Eu vou mostrar o espaço interno daqui a pouco para vocês. Essa lateral também tem uns vincos bem interessantes que ajudam o carro a passar a impressão de ter mais volume. Nós temos aqui uma parte em preto fosco, não dá para ver porque o carro está muito sujo, né? Tá quase tudo aqui marrom fosco, mas na imagem que eu estou botando na tela para vocês, vocês vão reparar, essa parte em preto fosco também ajuda a dar uma impressão maior de robustez. E uma coisa curiosa é que nessa parte aqui traseira desse friso, nós temos a identificação da bateria Blade e uns detalhes em chinês que eu não sei o que significa aqui. As caixas de roda também ajudam aumentar essa sensação de robustez, né, igual nos SUVs compactos, nos pseudo-SUVs que nós temos aí no mercado. Só que ela adicionou um detalhe interessante, né, essa pequena abertura aqui, essa pequena fenda, que deu um visual diferente das outras tantas molduras das caixas de rodas que nós vemos por aí. Esse detalhe está presente tanto na frente quanto aqui na moldura traseira. Eu achei bem legal. O retrovisor é o mesmo da linha Dolphin, né, do Dolphin GS e do Dolphin Plus. As maçanetas estão localizadas numa posição muito baixa, na minha opinião, mas não é um problema tão grande para a maçaneta aqui das portas da frente, mas é uma coisa que me incomoda assim, esteticamente nas maçanetas traseiras. Vocês podem perceber como a porta traseira, a linha dela é muito alta, a base do vidro vai subindo, sobra muita lata aqui, então ela fica com a impressão de estar muito baixa. E outro fato que reforça essa sensação de que essa maçaneta está mal posicionada é o fato dela estar abaixo até da lanterna traseira, né? A lanterna traseira está bem elevada, então esse detalhe dela ficar muito abaixo aumenta essa sensação de deslocamento. Talvez se a base da janela continuasse reta aqui, ou se a maçaneta tivesse sido colocada em outra posição, talvez aqui nessa área que ficou muito grande, ó, ficou uma área estranha, ou até mesmo aqui no encontro da coluna C com a porta, o visual fosse ficar mais legal. Essa parte aqui lateral traseira bem volumosa também faz as rodas parecerem pequenas, só que essas rodas não são pequenas. Elas são de aro 16, com pneu 175, perfil 55, não é um perfil muito alto, mas também não é muito baixo, né? Tá um perfil razoável para as nossas pistas aqui do Brasil, para as condições de rodagem aqui do Brasil. As rodas têm um desenho bem bonito, bem interessante, pintadas em preto com detalhes prata. Aqui a gente também consegue perceber que a BYD colocou discos de freio nas rodas traseiras, né? Algo raro nesse segmento e raro nessa faixa de preço. Mas algo que eu vejo necessário pelo fato desse carro ser elétrico e ser um pouco mais pesado. E por fim, aqui nessa parte traseira da lateral, a gente já consegue ver as lanternas traseiras e esse aerofólio aqui que ficou bem grande, ficou bem interessante. Aqui na coluna C e nessa parte aqui posterior da porta nós temos alguns detalhes em baixo relevo no formato de losangos, bem interessante. A gente vai encontrar esses desenhos aqui de losangos em outras partes da carroceria que eu vou mostrar para vocês. Aqui na traseira o Dolphin Mini tem alguns aspectos que me agradam e outros aspectos que não agradam tanto. O primeiro aspecto que não me agrada muito
é o fato do vidro traseiro ser muito pequeno. Isso atrapalha um pouco a visibilidade interna, né? A gente conseguir enxergar enquanto está manobrando, mas ainda bem que ele tem uma câmera de ré de boa qualidade, com uma boa imagem, então a gente não depende tanto desse vidro traseiro. Mas apesar disso, esse carro poderia trazer o limpador de para-brisa traseiro, que também não está disponível no Dolphin de entrada. Como vocês podem reparar aqui, o vidro está bastante sujo, e isso atrapalha muito a gente dirigir, principalmente à noite. Já as lanternas têm um desenho bem bonito, elas ficam mais bonitas ainda quando estão acesas, como estou mostrando aí para vocês nas imagens. Essa lanterna começa aqui na lateral do carro, se estende até a outra lateral e tem um LED que acende, fica bem interessante mesmo. Aqui nessa parte inferior da lanterna nós temos os desenhos em formato de losango também, assim como na lateral, que dá um aspecto de iluminação 3D, bem legal. Já a tampa traseira é uma das partes que menos me agrada nesse carro, já que eu acho ela exageradamente grande e volumosa. Mas o grande problema aqui é que esse volume excessivo da tampa também a torna extremamente suscetível a amassados. Reparem que o para-choque traseiro serve apenas como um item estético, já que esse para-choque está recuado em relação ao centro da tampa. Ou seja, qualquer encostada ou pequena batida aqui vai primeiro atingir a tampa antes de sequer afetar o para-choque. É uma situação pior até do que a do Honda Fit, que sempre tinha a tampa traseira amassada em qualquer pequeno impacto, por causa da ineficiência do desenho, do formato e do posicionamento do para-choque em todas as 3 gerações do Fit. Na parte inferior do para-choque, nós temos uma grande área em preto fosco acompanhada de um falso extrator de ar, que não faz sentido aerodinâmico algum, mas que serve como um recurso estético para melhorar um pouco o aspecto da traseira. Vejam nessa projeção que eu fiz, como a traseira ficaria pesada e deixaria um Dolphin Mini com um aspecto meio de minivan, carro de transporte ou de delivery. Além disso, eu achei legal o posicionamento do farol de neblina traseiro, que passa até um aspecto meio esportivo para o carro, por assim dizer. O que vocês acharam? Um último detalhe curioso que eu ainda não vi alguém falar aqui sobre a traseira do Mini é o fato dela ser quase uma cópia da traseira do BYD D1. Um carro feito para rodar como táxi e aplicativo de transporte. Reparem a grande semelhança dessa minivan com o Dolphin, principalmente no desenho das lanternas. Agora vamos dar uma olhada no porta-malas. O botão de abertura da tampa fica na lateral direita. A forração interna é muito boa, trazendo plásticos para proteção nas laterais, a parte traseira dos bancos forradas em carpete e o forro do assoalho é bem caprichado, com uma boa quantidade de material forno absorvente. O único porém aqui é a falta de step, mas é algo compreensível se levarmos em conta que o balanço dianteiro desse carro é bem curto e o fato de que as baterias ocupam parte da área onde estaria o espaço do step. Para compensar a ausência do step, o carro traz um kit de reparo de pneus e pelas imagens desse pneu aqui cheio de pregos, esse kit parece fazer milagres. A BYD decidiu não colocar um tampão interno para cobrir o porta-malas. Ou foi corte de custos, ou esse item não foi considerado importante quando estavam projetando o Dolphin. Apesar de tudo isso, a BYD se preocupou em colocar uma trava de emergência para abrir a tampa do porta-malas do lado de dentro para em caso de pane no botão externo ou algum problema na chave do carro. Indo para o interior, a segunda fileira dos bancos causa uma boa impressão. Esses bancos são em couro sintético azul escuro e preto. A boa impressão é reforçada pelo acabamento das portas. Apesar do plástico rígido dominar, e nós temos revestimento macio aqui em volta da maçaneta, na parte central e no apoio de braço, algo bem raro de se ver nesse segmento. Logo abaixo há um pequeno porta-objetos, mas nós não temos espaço para alto-falantes. Eu tenho 1,83 m e com o banco da frente regulado para mim, ainda sobra um espaço surpreendentemente bom se levarmos em conta esse entre-eixos de 2,50 m. Já com o banco da frente totalmente recuado, só que na posição mais baixa, o espaço para minhas pernas fica no limite, mas ainda assim é aceitável para trajetos curtos. Uma boa consequência do Dolphin Mini ser um carro mais alto é que minha cabeça não raspa no teto, tanto aqui na parte traseira quanto na parte frontal. Como eu disse ali atrás, eu tenho 1,83 m, o banco está elevado ao máximo e mesmo assim, aqui na frente minha cabeça não raspa no teto. Esse assoalho plano também ajuda a aproveitar melhor o espaço aqui dentro. Nós ainda temos 2 bolsas porta-objetos na parte de trás dos bancos frontais. E esses bancos são perfurados, e isso dá uma sensação um pouco mais esportiva para esses bancos.
Esse carro ainda traz pontos de fixação Isofix para 2 cadeirinhas de criança. Esse porta-objetos aqui atrás tem um desenho bem interessante e ele é integrado ao apoio de braço central do carro, que também é integrado ao carregador por indução e com porta-objetos da parte frontal. Essa peça ficou bem legal na minha opinião. Apesar disso, eu achei uma bola fora a BYD não oferecer nenhuma porta USB para os passageiros daqui de trás. Abrindo a porta do motorista, encontramos o mesmo acabamento que acabamos de ver na porta traseira. Aqui temos a predominância de plástico rígido, mas com boa textura, algumas áreas com material macio ao toque e a maçaneta interna com bom acabamento e desenho caprichado. Já os comandos dos vidros, travas e retrovisores são exatamente os mesmos que nós encontramos no Dolphin de entrada. O interior tem um design bem legal, gostei muito aqui do interior do Dolphin Mini. Ele conta com plásticos rígidos aqui na parte superior do painel, normal para a faixa de preço dele, segue o mesmo padrão do plástico rígido que nós encontramos aqui nas portas. Esse tipo de plástico rígido é comum nessa categoria, nessa faixa de preço, mas o Dolphin Mini ele conta com uma textura bem interessante, que disfarça um pouco o aspecto mais simples que o plástico rígido traz. O carro tem uma linha, nesse caso aqui em azul, que começa próximo aos puxadores das portas, segue aqui por toda a extensão do painel e termina no puxador da porta do passageiro. É um detalhe bobo, mas que também ajuda a melhorar o aspecto aqui do interior do carro. Uma outra coisa que faz essa impressão de carro barato diminuir um pouco são as saídas de ar aqui no formato de losango e essas outras formas geométricas aqui que seguem no formato de losango e parecem estar brotando do painel. Mas é na parte central do painel que o Dolphin se destaca dos seus concorrentes. Há uma faixa macia ao toque, que lembra uma camurça, e corre por toda a extensão do painel e conta com relevos diferenciados, e isso deixa o visual da cabine muito melhor. Outros elementos aqui no painel também criam a impressão do carro ser mais luxuoso do que ele realmente é, como as bonitas saídas de ar em azul e laranja, além do escrito BYD Design, que também está presente em outras partes da carroceria. Já as saídas de ar centrais também são bonitas, mas elas estão localizadas em uma posição extremamente baixa, sendo úteis apenas para refrigerar o celular que fica na base de recarga sem fio, já que viradas para cima, elas vão no máximo refrigerar suas axilas. A base de recarga sem fio está muito bem localizada aqui no Dolphin Mini, ela também tem um bom tamanho. O bom posicionamento da base de recarga sem fio permite que você acesse as funções do seu celular com uma facilidade muito boa. Você consegue continuar mexendo no celular enquanto ele está carregando. Você pode dar uma checada no seu e-mail, né? Claro, com o carro parado. Se você é motorista de aplicativo, você pode deixar o seu celular com o mapa aberto aqui, enquanto mesmo carrega, né? Você não precisa passar um cabo para o aparelho carregar. E essa posição aqui é até melhor do que a posição que fica a base de recarga do Dolphin e do Yuan Plus. O volante é o mesmo que nós encontramos no Dolphin Plus e no Yuan Plus. Tem ajuste de altura e de profundidade do volante, algo que ficou faltando no Dolphin de entrada. Todos os volantes do Dolphin Mini trazem couro sintético e costuras aparentes, mas nessa versão a cor segue o padrão de outras partes do carro, um azul escuro e com essas costuras em laranja aparente. Eu achei de bom gosto, esse azul escuro não é muito chamativo e também não deixa marcas aparentes de sujeira, um lugar que a gente sempre tem contato. Se a cor fosse um pouco mais clara, rapidamente ia ficar encardido. Além desse Dolphin Mini com interior azul, eu estou mostrando para vocês outras cores internas disponíveis para esse carro. Nós temos os mesmos comandos que nós encontramos no volante do Dolphin GS, né, o Dolphin de entrada, os comandos do computador de bordo aqui. Nesse outro botão nós temos o modo de entrada da central multimídia, né? Se a gente vai usar o rádio, Spotify, Android Auto ou entrada USB. Aqui nós temos o botão de chamada de telefone, o botão para acionar a assistente digital do carro. A gente pode acionar tanto falando Hi BYD, ela atende comando de voz, e caso você não queira falar Hi BYD, você pode apertar o botão de microfone que ele ativa a assistente de voz. Do lado esquerdo aqui, os botões do lado esquerdo do volante, nós temos o botão que gira a central multimídia, né, coloca ela em posição vertical. Aqui a gente ativa o controle de cruzeiro, como vocês podem ver no painel.
Esse 7 a gente define a velocidade. Caso a gente pise no freio e depois queira voltar à velocidade anterior que estava definida, a gente aperta o RES. Aqui esse botão cancela o piloto automático. E o único botão que fica faltando aqui nesse volante, em relação ao volante do Dolphin de entrada, é o botão da câmera 360, né, que esse carro só conta com câmera traseira, então temos um espaço aqui vazio. O painel de instrumentos, como eu mostrei no último vídeo para vocês, a BYD diz que essa tela tem 7 polegadas, né? Na teoria é uma tela maior do que a tela do Dolphin e do Yuan Plus. Mas é conversa da BYD. A parte útil dessa tela é bem menor, a parte do display é bem menor, né? Eu chuto aqui que nós talvez tenhamos umas 3 polegadas. É um tamanho um pouco menor do que a tela do primeiro iPhone, que tinha 3,5 polegadas. Mas acho que é o suficiente para mostrar as informações mais importantes, né? Como o afivelamento de cinto. No momento eu estou sem cinto, o carro está alertando ali. Pelo esse computador de bordo a gente pode ver outras informações, como por exemplo o tempo que a gente está dirigindo o carro, a velocidade média, o consumo acumulado, né? A média de consumo acumulado, a média de consumo nos últimos 50 km e a pressão dos pneus, monitoramento da pressão e temperatura dos pneus. Fora dessa tela de LCD, nós temos mostradores que funcionam mais ou menos como aqueles mostradores dos relógios digitais, com posições pré-definidas, tanto para medição de consumo instantâneo, quanto para velocidade, aqui na parte direita. O mostrador de autonomia também funciona mais ou menos como os mostradores de um relógio digital. A carga da bateria também funciona da mesma forma. Aqui na esquerda nós temos o medidor de consumo instantâneo do carro, como vocês estão vendo aí na tela. Quanto mais a gente acelera, mais aumenta a potência que está sendo usada. Ele vai mostrar tanto aqui com o número, quanto nessa barra aqui de energia. E do lado direito nós temos a barra de energia da bateria, né? O quanto que ainda resta de carga na bateria. Esse Dolphin Mini conta com um monitor de pressão dos pneus, não só a pressão, mas também temperatura dos pneus, que eu acho um item bem importante e deveria ser de série em todos os carros, mas a gente não encontra nem nos carros nessa mesma faixa de preço aqui do Mini. A outra estrela aqui do interior é a central multimídia. Com 10,1 polegadas, ela é um pouco menor do que a do Dolphin, que tem 12,3 polegadas. As diferenças praticamente acabam por aí, já que essa central também é giratória, roda o Android como sistema operacional, traz GPS nativo e conta com uma loja de aplicativos que permite a instalação de alguns apps compatíveis com o sistema Android. É literalmente um tablet instalado no painel. Através dessa multimídia, controlamos todas as funções do carro. Ela tem um SIM card embutido e pode receber o mesmo tipo de atualização que você recebe no seu celular, utilizando a rede 4G ou Wi-Fi. Mas um ponto negativo aqui dessa multimídia é o fato dessa tela ser muito apagada. Mesmo com o brilho ajustado ao nível máximo, fica muito difícil enxergar em um início de manhã ou final de tarde, dependendo do ângulo de incidência do sol. Esse brilho fraco chega a dificultar bastante o ajuste de temperatura e velocidade do ar-condicionado. Você só pode controlá-lo pela multimídia, o que eu acho bem inconveniente e acaba tirando a atenção do motorista. Apesar do ar ser digital, ele não é automático. A regulagem de temperatura e a velocidade do ar se dá por níveis de resfriamento e aquecimento, e não por ajuste de temperatura específica, como nos outros BYDs. O brilho do painel de instrumentos em ambientes muito claros também não é muito satisfatório, mas ainda assim é melhor do que o da central multimídia. Já em ambientes fechados ou à noite, tanto o brilho do painel quanto da multimídia são bem satisfatórios. E aproveitando aqui esse ambiente escuro, o Dolphin traz iluminação totalmente em LED no pafron central e nos espelhos do motorista e carona, algo também raro de se ver nessa faixa de preço. O porta-luvas tem amortecimento e desce suave, algo inédito nessa categoria e nessa faixa de preço. Uma das partes mais interessantes aqui do Mini são os seletores de funções no centro do painel. Apesar desse conjunto parecer ser o mesmo do Dolphin, nem todos esses seletores têm a mesma função dos seletores do irmão maior. Nesses comandos estão concentrados o controle de câmbio, os seletores de modo de condução, o modo de freio de estacionamento automático, o pisca-alerta, ar-condicionado, desembaçador frontal e traseiro e, por fim, o ajuste do volume da multimídia. Agora vamos botar esse carrinho em movimento. Esse carro tem 75 cavalos de potência, que é uma potência compatível com carros 1.0 flex aqui no Brasil, porém ele tem um torque de 13,8 kgfm, que já é um torque muito semelhante ao motor 1.3 Fire, aliás, motor 1.3 Firefly da Fiat, é um torque bom,
Com a vantagem que nesse carro, pelo fato do motor ser elétrico, esse torque é entregue de forma imediata. Você não precisa atingir médias ou altas rotações para você ter esse torque de 3,8 kgfm disponível. Agora vamos avaliar o desempenho desse carro. Eu vou começar primeiro no modo econômico, depois passar para o modo normal e por fim a gente vai testar o desempenho desse carro no modo esporte. Então vou selecionar aqui o modo econômico, Eco Mode. Então vamos iniciar o teste de arrancada no modo econômico. A arrancada é interessante pelo fato dos 13,8 kgfm ser entregue de forma instantânea. É claro que aqui o torque está menor, já que a gente está no modo econômico, mas ainda assim a gente tem uma saída melhor do que dos carros 1.0. Pelo menos a arrancada, a saída de um semáforo, da imobilização, é melhor do que a de um veículo tradicional 1.0 aspirado. Vou repetir a saída novamente. O carro sai de forma interessante, só que até 50 km por hora ele acelera bem. Depois ele demora um pouco para continuar ganhando a velocidade, ele perde um pouco de ritmo. Agora vamos testar a mesma arrancada no modo normal. A gente saiu do modo Eco para o modo normal. Vamos partir do zero. Sendo sincero com vocês, eu não percebi muita diferença da arrancada do modo econômico para o modo normal. Você sente uma melhora no modo normal, mas não é uma diferença tão grande. Agora nós vamos testar a arrancada desse carro, o desempenho desse carro no modo esporte. Vou mudar aqui na alavanca seletora do modo normal para o modo esporte. Eu vou parar o carro novamente, né? Aqui é uma descidinha, então isso vai favorecer um pouco a arrancada do carro, mas eu vou parar no próximo quebra-mola e repetir o teste. Aí no próximo quebra-mola é uma pequena subida, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia, né, de como vai ser essa arrancada. Vamos lá. Arrancada no modo esporte. A saída fica mais interessante. Novamente, ele ganha a velocidade de uma forma satisfatória até os 50 km por hora, só que ele não perde tanto fôlego assim, acima de 50. Diferente do modo econômico e do modo normal, onde a gente tem uma saída boa, mas o carro vai perdendo fôlego até chegar aos 100 km por hora. Parei novamente, vamos arrancar mais uma vez no modo esporte. Vamos lá, 1, 2, 3. Aqui é uma pequena subida, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. A gente conseguiu chegar mais longe dessa vez, né? Chegar ao final da pista com uma velocidade maior. O carro tem um desempenho agradável nesse modo esporte. Você não vai ficar para trás no trânsito, não vai passar raiva. É claro, numa ultrapassagem você vai ter que calcular mais. Mas no onde para do trânsito da cidade, o desempenho tá bom. É um desempenho bem suficiente. Você tem uma sensação mais agradável do que em qualquer carro 1.0 do mercado. A sensação de agilidade do carro lembra mais a de um carro 1.3 Firefly ou 1.4 Fire, né, aqueles dois motores da Fiat. Então você vai ter uma melhor impressão ao dirigir esse carro na cidade do que de carros 1.0. Ainda mais esses carros 1.0 com duas válvulas de admissão e duas de exaustão por cilindro, eles tendem a ter um melhor torque apenas em altas rotações. E nesse carro aqui não, você vai ter um torque bom, um torque satisfatório a partir do momento que você pisa no acelerador. Então uma coisa que eu posso garantir para vocês é que a condução vai ser mais agradável do que a condução de qualquer outro carro 1.0 aspirado. Aproveitando que a gente está aqui numa pista grande, uma pista larga, com pouco trânsito,
Vamos testar melhor aqui o desempenho desse carro na estrada, né, simulando uma viagem. Na descida fica fácil, né? Ele ganha velocidade muito rápido. Uma velocidade um pouco mais alta, a gente consegue perceber que o isolamento acústico não funciona tão bem. Acima de 100 por hora é bem mais incômodo, a gente tem um barulho de arrasto aerodinâmico até exagerado. Como vocês podem perceber aqui, ó, o barulho que vem do retrovisor. E outro aspecto não tão interessante em velocidades mais altas é o balanço lateral desse carro, né? Chega a ser desconfortável. Ele oscila muito lateralmente. Ó, novamente eu estou sentindo esse desconforto por causa do balanço lateral do carro. É realmente uma coisa um pouco incômoda. 135 km é a velocidade máxima desse carro, mesmo na descida. Vamos testar o freio. Ele freia bem, freia muito bem mesmo, mas quanto mais a gente ganha velocidade, maior fica o desconforto, tanto sonoro aqui dentro, quanto o desconforto do balanço lateral do carro. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é de como a velocidade máxima desse carro fica limitada em 130 km por hora, a gente andar próximo a esse limite, né, 100, 110, 120 km, acaba gastando a bateria bem mais rápido. O Dolphin Mini traz de série piloto automático, né, o controle de cruzeiro. Claro, não é um controle de cruzeiro adaptativo como no Dolphin Plus, mas é o mesmo sistema que nós temos no Dolphin de entrada. É estranho, eu realmente fiquei com um enjoo, né, de dirigir o Dolphin Mini em velocidades um pouco mais altas, né? Pode ser coisa minha, né? A idade está chegando. Sei lá. Vocês que já dirigiram o Dolphin Mini em velocidades superiores a 100 km por hora, vocês também tiveram algum tipo de desconforto, algum enjoo, alguma coisa? Deixa aqui nos comentários desse vídeo. Pessoal, e não adianta eu falar apenas dos números crus de desempenho desse carro, né? Falar sobre a potência do motor de 75 cavalos, o torque de 13,8 kgfm, a aceleração em 14,9 segundos e a velocidade máxima de 135 km por hora. Você vai imaginar que o carro não anda nada, que ele se arrasta, né? Ainda mais com esses 1.100 kg. Não adianta falar só esses números crus. A dinâmica do desempenho de um carro elétrico é bem diferente da dinâmica do desempenho de um carro a combustão. O torque imediato faz diferença, a força que o carro tem na saída, mesmo em subidas, né, em subidas mais íngremes, é diferente de um carro tradicional. Então só vocês dirigindo mesmo que vocês podem ter a opinião correta. A visibilidade aqui no Dolphin Mini, pelo menos aqui do para-brisa, é muito boa. Apesar dele ser um para-brisa inclinado, né, a própria coluna A não é tão grossa. Então a gente não tem muita perda de visão diagonal. Os faróis em LED iluminam muito bem à noite, tanto o facho normal quanto o farol alto, mas a visibilidade traseira continua bastante prejudicada pela falta do limpador do vidro lá atrás. Apesar desse carro trazer apenas um limpador de para-brisa pantográfico, a visibilidade na chuva também é muito boa. O funcionamento eficiente do limpador, mesmo em uma chuva forte como essa, me surpreendeu positivamente. Só que a falta do limpador no vidro traseiro piora ainda mais a visibilidade naquela região. Eu espero que quando a BYD nacionalizar o Dolphin e o Dolphin Plus, começar a fabricar esse carro por aqui, ela inclua esses itens. A autonomia fica na casa dos 320 a 340 km aqui em Brasília, né, com uma carga. E rodando na cidade e na velocidade da via, o consumo fica na casa dos 10,5 a 11 kWh a cada 100 km, o que pode ser considerado um consumo muito bom. Só que se você andar sempre próximo ao limite da velocidade máxima, né, na casa dos 120 a 130 km por hora, essa média pode cair bastante. Mas no geral, o Dolphin Mini é um carro bem econômico. Agora eu gostaria de saber a opinião de vocês, meus amigos. Vocês gostaram do Dolphin Mini? Vocês mudaram a sua opinião sobre esse carrinho depois desse vídeo? Comprariam o Dolphin Mini ou levariam outro carro para casa? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Nos próximos vídeos eu vou trazer o Tesla Model 3, o Nissan Altima, que é o irmão maior do Sentra, o BYD One Plus, a nova Tucson de 4ª geração, dicas, hacks, retrofits e várias outras coisas ligadas ao nosso mundo automotivo. Então se inscreva no Diário Automotivo agora para não perder mais nenhuma novidade. Por hoje é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.
Tchau, pessoal.